Olá, meu nome é Gabriel Abreu, eu sou um escritor aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, e sou autor do romance Triste Não É o Certo a Palavra, que foi publicado aqui no Brasil em 2023 pela editora Companhia das Letras e foi vencedor no ano passado da segunda edição do Prêmio IES para escrituras estreantes aqui na América Latina. E como consequência desse prêmio, o livro está sendo publicado agora em outubro, acabou de ser publicado na Itália pela editora Sur, com tradução da Dea Merlini, e eu estou indo agora para a Itália em dezembro para fazer uma pequena turnê de apresentação, de lançamento do livro, como parte dessa premiação também. Estou muito feliz, muito honrado e muito ansioso por esse encontro com as leitoras e com os leitores italianos para falar um pouquinho dessa história que foi muito marcante para mim e, enfim, foi muito importante na minha formação enquanto escritor. O livro, só para falar muito rapidamente, assim, trata um pouco da história da minha mãe, que vive hoje em dia um processo de apagamento, de esquecimento por conta de uma doença neurodegenerativa, de uma demência. Só que ele faz isso, o ponto de partida do livro é uma descoberta que eu fiz de um arquivo que minha mãe manteve por muitos anos, onde ela guardou cartas, diários, fotografias, vários documentos do passado, enfim, para falar um pouquinho, para guardar uma memória assim, de quem ela era naquele momento, quem ela foi durante a vida dela. E aí o livro parte então desse gesto de investigação e mergulho nesses materiais para tentar, enfim, recriar ou restituir, fabular uma voz, uma identidade, uma personalidade que ela vem perdendo e vinha perdendo nos últimos anos. Para falar um pouquinho mais para vocês assim das coisas que eu vinha lendo na época em que eu estava escrevendo o livro, vim aqui para minha pequena biblioteca aqui em casa para falar um pouquinho disso. Eu na época tinha muito interesse pelo tema da memória, obviamente, né, porque o livro, enfim, trata disso nessa relação com a doença, nessa relação com a demência, mas também me interessava pensar a memória a partir do ponto de vista das relações familiares. O livro, né, por se tratar de uma história muito pessoal, apesar de ser um livro de ficção, ele obviamente, né, se baseou muito na memória da minha mãe e da minha família, então me interessava também estudar histórias que também tinham feito isso, livros que também enfim, mergulhavam nas relações familiares para pensar a memória. Então, de início, eu li um livro que foi muito importante, que foi o Espaços da Recordação, da Aleida Assmann, em que ela faz um grande panorama assim, do conceito de memória e de recordação, armazenamento, apagamento, enfim, ela faz um grande estudo assim, dos objetos, do papel dos objetos no processo de rememoração. E esse foi um manancial assim, mais conceitual que foi importante para mim enquanto eu estava pensando o conceito do livro. Uma outra referência que me marcou muito foi o ensaio Minha Fantasma, do Nuno Ramos, que está no livro Ensaio Geral. Nuno Ramos, um escritor brasileiro, em que ele descreve, que ele acompanha um relato de uma vivência que ele teve com a companheira dele, que na época vivia com depressão. E foi muito interessante poder conhecer essa referência, descobrir esse texto, porque ele falava, não particularmente do luto, mas falava um pouco da doença e dessa ausência em presença, né? Porque na depressão ali, naquele cenário, naquele quadro da depressão, a sua esposa estava e não estava presente. Eu senti que isso também aconteceu com a minha mãe, enquanto eu estava falando da doença e falando desse processo de desaparecimento. Li também alguns romances assim, escritores e escritores que retratam essas relações familiares e que fazem isso enquanto experimentam com a linguagem e experimentam com a forma de narrar uma história. Então, o Alejandro Zambra, né, escritor chileno, foi uma grande referência, li quase toda a obra dele. É uma pessoa que eu acho que faz isso de uma maneira muito particular. E para citar alguns escritores italianos que também foram importantes para mim, o Domenico Starnone e a Natalia Ginzburg também foram leituras
importantes para mim naquela época, porque os dois também, né, mergulham e investigam esse tema da família a fundo e frequentemente fazem isso, enfim, se enveredando por caminhos, se não incomuns, assim, um pouco diferentes no que diz respeito à forma. Os dois experimentam bastante com o formato epistolar, com as cartas, que é um formato que me interessa muito e que estava muito relacionado também com todos esses documentos que minha mãe havia guardado. Eu trabalhei muito com cartas também, que ela manteve durante os anos e tal, então foi importante também poder ler alguns romances que traziam as cartas para dentro da narrativa. E, enfim, li várias outras coisas também além dessas, mas eu lembro que essas foram bem importantes. E hoje em dia, desde a publicação do livro, eu tenho, enfim, ido em outras direções. Assim, eu estou agora trabalhando num segundo romance que flerta um pouco com a dramaturgia e com o tema do teatro. Esse é um tema que me interessa muito, em particular no que diz respeito a essa relação do texto com a cena e do poder da palavra nessas duas instâncias diferentes. O que a palavra faz no texto, o que a palavra faz no espaço, na cena e no corpo. E por isso tenho lido muito sobre teatro, muito sobre dramaturgia. Uma grande referência dos últimos anos para mim tem sido o Tiago Rodrigues, um dramaturgo português, que, enfim, faz isso muito, que experimenta esse poder da palavra, assim, essa eficácia da palavra de formas bem inventivas, assim, nos textos dele. E aí, enfim, tenho lido bastante isso para pensar um pouco esse novo projeto que deve, espero eu, em breve vir para o mundo. É isso. Espero que a gente possa continuar um pouco essa conversa ao vivo muito em breve, aí na Itália, em um dos encontros que a gente vai ter nessa turnê. E tô bem animado para isso. Obrigado e até logo. Tchau, tchau.